E a gente começa a edição de hoje com as imagens das câmeras de segurança do Palácio do Planalto durante os ataques criminosos do dia 8 de janeiro. É um material exclusivo que a CNN teve acesso. As mais de 160 horas de gravação de 22 câmeras mostram a ação dos integrantes do Gabinete de Segurança Institucional, GSI, responsável pela segurança do Planalto, ou do Palácio do Planalto. O ministro-chefe do gabinete, o general Gonçalves Dias, também esteve no local na hora dos ataques. Leandro Magalhães preparou uma reportagem especial sobre esse assunto. Vamos ver. Esse que aparece na imagem é o ministro-chefe do GSI, general Marco Edson Gonçalves Dias. Ele está na antessala do gabinete presidencial, enquanto há criminosos no local. As imagens de câmeras de segurança a que a CNN teve acesso com exclusividade revelam o tratamento de funcionários do GSI e do próprio ministro Gonçalves Dias com os invasores, após cenas de depredação e ataques ao patrimônio público. Optamos por não identificar os militares do Gabinete de Segurança Institucional. São 22 câmeras e mais de 160 horas de gravação que mostram as decisões tomadas durante o ataque de 8 de janeiro, dentro e fora do Palácio do Planalto. Eram 2h55 da tarde. As câmeras de segurança do Palácio do Planalto registram o momento em que carros de apoio da polícia deixam uma das vias que dá acesso à Praça dos Três Poderes. Em seguida, os homens que formavam a barreira de escudos recuam. Às 3h01, os primeiros criminosos invadem com facilidade o estacionamento do Palácio do Planalto, momento em que seguranças formam um cordão de isolamento, mas a vários metros de distância dos invasores. A porta principal foi fechada 2 minutos após a invasão do estacionamento. Homens do Gabinete de Segurança Institucional presenciaram os invasores, que seguiram para a área detrás do palácio. Na entrada principal, esse segurança do GSI deixou o posto, acompanhado de outros militares. E, novamente, a tropa recuou. Essa câmera mostra a entrada dos invasores pelo outro lado do palácio. Essa outra mostra a sala onde ficam militares do GSI. Às 3h19, os militares deixam a sala. Em poucos minutos, chegam os invasores e o vidro da sala é quebrado. No circuito de segurança, é possível ver que os andares do palácio foram invadidos inicialmente por um grupo mais agressivo. Mesa foi quebrada, câmeras de segurança e o relógio que ficava no 3º andar do palácio. Um outro grupo de invasores tenta organizar o que foi danificado. Porém, o relógio é derrubado novamente. Esse homem quebra a vidraça e um outro o chama a atenção. Homens do GSI circulam pelo palácio para recolher extintores e mastros de bandeiras. Alguns invasores usam os elevadores, mas correm após alguns seguranças agirem. Em outro momento, no entanto, os seguranças do GSI deixam o 2º andar. Em poucos minutos, o local é ocupado pelos vândalos e a câmera é quebrada. Em vários momentos, funcionários do GSI e os invasores circulam no palácio. As imagens às quais a CNN teve acesso mostram a presença dos invasores na antessala do gabinete do presidente da República. Aqui estão funcionários do GSI e os invasores e também o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Gonçalves Dias, no local dos ataques. Esse homem de camisa branca que aparece nas imagens é o capitão do Exército, que, segundo fontes, era integrante do GSI na época. Ele caminha em direção aos invasores, faz um gesto para uma mulher e depois abre uma porta. Os invasores vão atrás e pegam água para beber. Esse mesmo militar aparece em pelo menos outras 10 vezes nas imagens. Em outro momento, o capitão do Exército do GSI tenta conter um dos vândalos, mas não reage quando o homem pega um extintor de incêndio. Essa outra câmera mostra um militar perto do relógio quebrado. Ele fala com os invasores e chega a cumprimentá-los. Outros integrantes do Gabinete de Segurança Institucional também circulam próximos aos invasores. Nessa imagem, um militar entrega água mineral a um grupo.
Às 4h29 da tarde, o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Gonçalves Dias, aparece sozinho no terceiro andar do palácio. Ele caminha pelo local e tenta abrir algumas portas. O ministro entra no gabinete presidencial. Em seguida, Gonçalves Dias volta pelo mesmo corredor e parece orientar os invasores a deixarem o palácio. Eles caminham em direção à escada, local de saída do prédio. Outros funcionários do GSI também parecem indicar o local de saída aos invasores, mas não se percebe nas imagens nenhuma ação do Gabinete de Segurança para deter os criminosos. O Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República informou que as imagens que mostram a atuação dos agentes de segurança foi, em um primeiro momento, no sentido de evacuar os quarto e terceiro, pisos do Palácio do Planalto, concentrando os manifestantes no segundo andar, onde, após aguardar o reforço do pelotão de choque da Polícia Militar do Distrito Federal, foi possível realizar a prisão dos mesmos. Quanto às afirmações de que agentes teriam colaborado com os invasores do Palácio do Planalto, o gabinete informou que as condutas deles estão sendo apuradas em uma sindicância investigativa já instaurada. Diz também que, se condutas irregulares foram comprovadas ou forem comprovadas, os respectivos autores serão responsabilizados. O GSI ressaltou que as imagens de câmeras de segurança do Palácio do Planalto, gravadas no dia 8 de janeiro, fazem parte de inquérito policial instaurado no âmbito do STF e o GSI não autorizou ou liberou qualquer imagem que não fosse destinada aos órgãos investigativos responsáveis, tendo em vista a proteção do sigilo do inquérito previsto no artigo 20 do Código de Processo Penal. Vamos ao debate, então, e para esse tema nós recebemos Caio Coppola e José Eduardo Cardoso, que hoje não está aqui presencialmente. Boa tarde aos dois. Eu vou começar hoje pela ordem com o Coppola. Essas imagens, Coppola, mostram que o GSI atuou para impedir ataques? Bom, primeiramente, Luciana, eu acho que cumpre parabenizar o jornalismo da CNN Brasil, e especialmente o repórter e correspondente Leandro Magalhães, por essa matéria histórica, que revela um pouco da realidade do 8 de janeiro e desconstrói narrativas falaciosas sobre a invasão e a depredação de prédios públicos naquela data. Então, eu inicio os meus argumentos com a simples descrição, sem paixões ou exageros, do conteúdo das imagens que nós acabamos de assistir e que foram publicadas hoje com exclusividade por essa emissora. Nas imagens externas das câmeras de segurança do Palácio do Planalto, pouco antes das 3 horas da tarde, a gente vê um grupo relativamente pequeno de manifestantes, na ordem de algumas centenas de pessoas no máximo, lá nas imediações do Congresso Nacional. Inexplicavelmente, as viaturas de apoio abandonam as suas posições e liberam a via de acesso à Praça dos Três Poderes. Ato contínuo, as forças policiais procedem da mesma maneira muito curiosa. Os poucos homens destacados para garantir a segurança dos atos e do patrimônio público quebram a barreira de escudos, deixam seus postos e abrem caminho para os manifestantes. Com a via desimpedida, sem a presença ostensiva de agentes, ou de policiais, ou de militares, a turba avança caminhando em direção ao Palácio do Planalto, cujo estacionamento e o gramado são invadidos com excepcional facilidade, mais uma vez sem qualquer resistência e sob os olhares dos agentes do GSI. A tropa não forma um novo cordão de isolamento e recua sem que houvesse qualquer interação com os manifestantes. E já do lado de dentro do prédio, os seguranças são filmados calmamente, abandonando seus postos de forma simultânea ao recuo da tropa. A porta principal do palácio é fechada, mas a câmera de segurança do outro lado do edifício flagra a entrada de invasores sem arrombamento, sem violência. Foi assim que esses manifestantes, por vezes adjetivados como terroristas, invadiram a sede do Poder Executivo, sem tumulto, sem resistência e recebidos de portas abertas. É o que as imagens mostram, sem qualquer margem para interpretação. E aqui eu faço um parêntese só para efeito de contextualização e de comparação. Manchete do site noticioso UOL, do grupo Folha, fevereiro de 2014, governo Dilma Rousseff. MST tenta invadir STF em Brasília. Versa a notícia. O ministro Ricardo Lewandowski, do STF, suspendeu a sessão devido a uma tentativa de invasão de militantes do MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra.
Segundo a polícia, eram cerca de 20 mil militantes. A PM não confirma o número de feridos, mas segundo a Globo News, 12 policiais teriam se machucado no protesto. No início da tarde, os manifestantes desceram a esplanada dos ministérios e chegaram à Praça dos Três Poderes, onde fica o prédio do STF, e derrubaram as grades que protegem o local. Os seguranças do próprio STF e policiais conseguiram conter a tentativa de invasão. Ora bolas! Se os seguranças das instituições e as forças policiais em Brasília são capazes de conter 20 mil manifestantes do MST, que são politicamente radicalizados e especializados em invadir propriedade alheia, como aceitar que o Palácio do Planalto foi tomado por um punhado de vândalos que acessaram o prédio caminhando, sem enfrentar qualquer resistência? É um assinte ao bom senso e leva o cidadão comum a se questionar sobre uma eventual conivência, uma colaboração ou até conluio das autoridades constituídas com esses atos ilegais de invasão e depredação de patrimônio público. Corrobora com essa hipótese, essa hipótese de conspiração mesmo, a preocupação até então justificada dos petistas em esconder da imprensa e da população a verdade sobre o 8 de janeiro, conforme o que foi registrado pelas câmeras de segurança. Manchete do jornal O Estado de São Paulo. O governo Lula coloca sob sigilo íntegra das imagens dos ataques no Planalto. O sigilo foi decretado após um pedido de lei de acesso à informação feito pela Folha. Então, essa imposição de sigilo é uma afronta à liberdade de imprensa e um desrespeito à população que merece, aliás, que tem o direito de saber o que de fato aconteceu em 8 de janeiro. Mais que isso, vai ganhando consistência a hipótese de que o governo Lula foi leniente, foi conivente ou até mesmo cúmplice dessa invasão. Segundo essa tese, interessaria a Lula associar atos de vandalismo até então não observados nas grandes manifestações da direita brasileira com o bolsonarismo. Mas aí isso já é tema para debate. O que a gente não pode discutir são as imagens, e elas mostram, no mínimo, a negligência, a incompetência e a irresponsabilidade do governo Lula em lidar com essa situação. Muito bem, Caio Coppola, como sempre, me deixou muito pouco tempo para fazer aqui a pergunta, mas não tem problema, a gente segue com teus 21 segundos daqui a pouco, Caio. Agora eu vou falar com o Zé Eduardo Cardoso. Boa tarde, bem-vindo, Zé, que hoje fala com a gente de Londres. Essas imagens mostram que o GSI atuou para impedir, então, os ataques dos vândalos no dia 8 de janeiro? Boa tarde, Luciana. Boa tarde, Caio. Meus cumprimentos à equipe de jornalismo da CNN pela magnífica matéria que fez. Eu estava observando a leitura dos jornais e das matérias feitas pelo Caio e vejo que ele esqueceu de uma, que seria muito importante para derrubar a afirmação que ele fez. No dia 16 de janeiro, a revista Veja faz uma publicação de uma conversa que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva teve com jornalistas. E nessa conversa, o presidente Lula diz textualmente o seguinte: parece que as portas do palácio foram abertas. Há conivência da polícia e conivência de militares aqui de dentro, Caio. É o presidente quem fala isso, ok? Ou seja, é evidente que a entrada do Palácio Planalto foi facilitada. Isso tem que ser apurado, até porque, vamos lembrar, Caio, era 8 de janeiro. A equipe do GSI que estava lá tinha sido nomeada pelo general Heleno. O general Gonçalves Dias não tinha substituído ainda a sua equipe. E eu acho que o general tem que, inclusive, explicar o comportamento dele. Ele vai explicar. É um homem honrado e vai explicar. E se não explicar satisfatoriamente, vai ter que responder na forma da lei por isso. Mas o GSI, aquele órgão que cuida da segurança do Planalto, tinha homens que tinham sido nomeados no governo anterior. E no dia 8 de janeiro não haviam ainda sido substituídos. E o próprio presidente Lula chega nessa matéria que você esqueceu de citar, dizer, olha, houve realmente uma entrada no Palácio do Planalto aberta as portas. Ele fala isso. Agora, Caio, as portas foram abertas por conivência. Mas o quebra-quebra que aconteceu lá dentro é coisa de vândalos. Não tenta dizer que não foram vândalos, foram vândalos. O quebra-quebra, as coisas que foram feitas, inaceitável. Foram vândalos, sim. Eu não acho que deva colocar-se a denominação de terrorista, porque a lei de terrorismo não alberga esse tipo de situação. Mas falo que foi um atentado ao Estado Democrático de Direito e que houve autoridades policiais que foram coniventes. E quem foi conivente vai ter que responder na forma da lei por isso, Caio. O general Gonçalves Dias é um homem honrado, eu o conheço pessoalmente, é um homem sério, e eu tenho certeza que ele vai explicar tudo isso. Agora, se ele não der explicações satisfatórias, cabe ao governo avaliar o que deve ser feito, à polícia e às autoridades judiciárias. Então, portanto, ninguém tem que passar mão na cabeça de ninguém. O presidente Lula já havia falado isso, Caio,
lamento ter esquecido essa matéria. Segundo, o presidente Lula havia falado, e parece evidente que o palácio tinha sido aberto. Não houve arrombamento, isso foi falado por evidência. E as imagens que a CNN mostra hoje são claríssimas. Aquele capitão que fica, quem é esse capitão? Que fala a matéria, dizendo, ele já não está mais no GSI. Claro, quem era aquele capitão? Quem nomeou aquele capitão, Caio? Claro. Ou seja, era evidente que aquilo tudo foi orquestrado, mal orquestrado por um pessoal que tentou preparar um golpe de Estado e não conseguiu. Isso cada vez mais fica evidente. Não adianta tentar dizer agora que o governo Lula queria fazer isso. Isso foi falado pelo presidente já no primeiro dia, Caio. Portanto, vamos colocar as coisas nos pingos nos is. Tem nada de articulado para o governo em relação a isso. O governo foi vítima, o país foi vítima, a democracia foi vítima e quem fez isto, não importa a cor política, tem que responder. Não dá para passar um pano em relação ao que esses vândalos fizeram dentro do Palácio do Planalto. Não dá. Nem dentro do Supremo Tribunal Federal. Não dá. Nem dentro do Congresso Nacional. Não dá. Ou seja, tem que ser responsabilizados todas as pessoas, todas, sem exceção, que praticaram ou se omitiram diante de uma situação lamentável como essa. Caio Coppola, você tem 21 segundos. Eu falo aqui sobre a fala do Zé Eduardo Cardoso, que diz que o presidente Lula já admitia conivência até de alguns militares. Te contempla? Bom, obviamente é uma constatação dos fatos. Que tipo de invasão e arrombamento é esse que não tem invasão, não tem arrombamento de porta? Isso é uma evidência. Agora, inicialmente, sim, foram vândalos. A matéria mostra isso, mas depois os manifestantes entram pacificamente, até repondo as peças e tentando censurar esses atos lamentáveis. Muito bem, o Caio gastou aqui os 20 segundos dele. Zé Eduardo, se você também quiser, o Caio de vez em quando passa o tempo dele para você, né? Então, se você quiser fazer a discussão com ele no teu tempo, sem problemas. Mas eu queria entender... Eu queria entender se essa fala do presidente Lula, ela ameniza, ela explica essas imagens que nós temos, ou se cabe ainda um processo de investigação ainda maior para nós tirarmos conclusões. Não, cabe a investigação. Há uma sindicância, até onde sei, até a própria nota do GSI que você deu fala isso, e há um inquérito policial que tem todas essas imagens, e tem coisas muito maiores lá dentro, acho eu, porque o inquérito é sigiloso, cara. Não é que ninguém quis divulgar as coisas. Inquérito tem sigilo, sigilo de lei, sigilo obrigatório. Quem quebrar isto responde por crime, cara. Então ninguém quis esconder dos olhos da população nada. O que é importante é que a lei resguarde esse sigilo justamente para que a investigação não seja descaracterizada, para que a investigação seja feita, para que tudo se explique. Então, portanto, eu não tenho a menor dúvida, aliás, o presidente Lula não tinha a menor dúvida, já no dia 13 de janeiro, 5 dias depois do ocorrido, que tinha tido algum tipo de conivência. A Polícia do Distrito Federal mal postada, o então ministro da Justiça mudou o plano sem avisar ninguém, tanto que está preso, não é? Até hoje, o Anderson Torres, ou seja, todo um conjunto de situações que queria reproduzir aquilo que aconteceu no Capitólio. Né? Daqui a pouco só falta cair você dizer que foi o presidente Lula e o PT que organizaram o ato no Capitólio, que foi, na verdade, aquela situação horrorosa que aconteceu no momento em que Donald Trump deixava o governo. Só falta essa, dizer que o PT também organizou lá este ato, cara.